Oi, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do livro Eventos Finais da Ellen White. Eu venho aqui destacando alguns trechos mais importantes deste livro da Ellen White. Então, hoje, no capítulo 10, aos guardadores do sábado, Ellen White diz o seguinte: o que vai ocorrer no tempo da angústia com os guardadores do santo sábado. Os adventistas serão tratados com desprezo. O mesmo espírito arbitrário que em outras eras tramou contra os fiéis tentará extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua santa lei. A riqueza, o talento e a educação se unirão para considerá-los infratores. Juízes, perseguidores, pastores e membros de igreja irão conspirar contra eles. De viva voz e de forma escrita, com ameaça, escárnio e zombaria, tentarão destruir sua fé. Virá o tempo em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem. Como que quem comprometer as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção, e atraindo os juízes de Deus sobre a terra. Será declarado que suas objeções são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade ao governo. Todo aquele que nesse dia mau se dispuser a servir a Deus sem temor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e sua palavra. Pois os que foram fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos contestados, desvirtuados, seus melhores esforços e seus nomes banidos como um mal. Então, todo aquele que deseja servir a Deus nesses dias, no tempo da angústia, deverão ter coragem, firmeza e conhecimento de Deus e sua palavra. Pois, desde o princípio, o povo de Deus foi perseguido. Mas Jesus nos deu o exemplo de como vencer. Venceremos com o conhecimento da palavra de Deus. Está escrito. Assim como Jesus venceu Satanás no deserto. Perseguições de todo tipo. As perseguições dos protestantes pelo romanismo, por cujo intermédio a religião de Jesus Cristo quase foi aniquilada, serão mais que igualadas quando o protestantismo e o papado se unirem. Satanás tem milhares de meios de agressão, disfarçados para obrigar as pessoas a violar a consciência. Esses recursos serão usados contra o leal povo de Deus, que guarda os mandamentos. Não precisamos nos surpreender com nada que ocorra agora. Não precisamos estranhar nenhuma manifestação de horror. Os que pisam a lei de Deus com os pés profanos têm o mesmo espírito dos homens que insultaram e traíram Jesus. Sem qualquer remorso, eles farão as obras de seu pai, o diabo. Então, aqui, nos diz que Satanás tem vários meios de tentar fazer o povo de Deus violar os seus mandamentos. O assim diz o Senhor, assim como fez com Eva, disse-lhe a serpente: não, certamente não morrerás. Satanás sempre se opõe ao que Deus diz. Ao conhecermos o que Deus diz em sua palavra, teremos a escolha de obedecer a Deus, sua palavra,
ou a mentira de Satanás. Eva conhecia a palavra de Deus. Deus a disse que se comesse do fruto, certamente morreria. Mas decidiu acreditar na mentira de Satanás. Assim, hoje sempre haverá pessoas, mesmo conhecendo a verdade, o que está escrito na palavra de Deus, mesmo assim decidirá ficar na mentira. Muitos, por medo da oposição, da perseguição, por achar mais atraente a seus olhos, optar pelo seu acomodismo, ficar acomodado, Muitos preferem ficar acomodados, na sua vidinha ali, na sua religião, na sua igreja. E não precisamos surpreender com nada que ocorra, Por quê? Porque pelas manifestações de horror, que haverá de acontecer, não devemos ficar surpresos com isso. Por quê? Porque desde o princípio há pessoas que pisam na lei do Senhor, crucificaram Jesus. Lembra? Para finalizar, Ellen White diz para estudarmos o livro de Atos. Aqui, ó. Os que desejam avivar a memória e ser instruídos na verdade precisam estudar a história da igreja primitiva durante e imediatamente após o dia de Pentecostes. Estudem atentamente no livro de Atos as experiências de Paulo e dos outros apóstolos, pois o povo de Deus, em nosso tempo, terá que passar por experiências similares. Então, o povo de Deus passará pelas mesmas experiências. Então, tá aí a Ellen White nos falando para nós estudar o livro de Atos, aprender com as experiências dos apóstolos e o apóstolo Paulo.